Queridos irmãos e irmãs, que as rosas floresçam em vossa cruz. E prosseguimos então com essa discussão que a gente iniciou já alguns encontros atrás sobre a astrodiagnose. O desafio da forma, então, porque a gente começou um caminho de aprofundar a astrodiagnose ao ponto de a gente compreender como alinhar todo esse conhecimento, o que isso tudo tem a ver com a gente, como que isso tudo chega na gente, como que a forma se alinhou com um conhecimento que é simbólico, que tem uma representação nos céus. Então, o que estamos tentando fazer aqui é construir lentamente esse caminho para que a gente compreenda como que o processo encarnatório pode ter uma relação, da mesma forma que a gente tem um DNA dentro da nossa célula, como que esse campo informacional celeste pode, de algum modo, falar a respeito do nosso ser e como que a gente se entrelaça com ele. Porque da mesma forma que Psique hoje é um monolito entre a família dela e um reino de Deus, e um reino dos deuses, da mesma forma que aquele monolito fazia uma relação entre os macacos e o astronauta, dois tempos de evolução, também a astrologia, enquanto uma fase da religião, pode ser vista como um monolito, que de um lado estamos nós, e de um outro lado está alguma outra coisa, alguma outra essência, alguma outra qualidade de ser. No nosso caso, a gente olha e nomeia isso como um campo hierárquico espiritual. Hierarquias espirituais, que estão em contato do lado de lá desse monolito conosco. A nossa missão, enquanto estudantes, seria estabelecer esse contato de uma forma que essa própria estrutura astrológica se torne uma lente. E quando a gente põe uma lente na frente dos olhos, ela corrige o nosso olhar. Muitas vezes, isso que deveria ser lente, está sendo usado como espelho. E quando você olha para o mapa astrológico como um espelho, você só vai ver a si mesmo. E nas histórias e nos contos, a gente vê o que acontece e quem e como usava o espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais belo do que eu? Então, quando o mapa se torna uma estrutura de prazer pessoal, né? Automasturbação, existe um aviso de perigo, um aviso de cuidado. Porque o mapa, de fato, é uma estrutura para corrigir o nosso olhar, que nós sequer estamos condenados, senão convidados a redirecionar esse olhar a partir de dentro. Porque esse olhar a partir de dentro nada mais é do que a nossa luz, que passa na relação com os outros. E os outros nada mais são do que como que mapas que, ao se relacionar conosco, mostra se os nossos aspectos estão ou não equilibrados. Então, cada encontro com o outro é uma bênção, por mais tenso que ele possa ser em algum momento. Então, o desafio da forma é ter um corpo versus estar em um corpo. Eu tenho um corpo ou eu estou em um corpo? Se você tem um corpo, a chance de você estar condenado ao aspecto espelho da astrologia e olhar para o mapa como um espelho meu é enorme. Se você está em um corpo, a chance que você tem de olhar para esse mapa através, se utilizar daqueles recursos, conhecer as suas fraquezas e fazer algo que você é convidado a fazer, aumenta muito a sua chance. Tá claro isso, como eu estou falando? Então, o corpo você está mais ou menos assim, temporariamente nesse corpo, né? Isso. É não identificar. Você tem um tempo indeterminado para ficar nesse corpo. Isso. É não estar identificado com o corpo. É não se olhar no espelho e se confundir com aquilo. Porque da mesma forma que a pessoa se olha no espelho e se confunde com a sua imagem, se ela tem essa certeza de que eu sou isso, que ela simplesmente está, ela vai ter a mesma dificuldade de olhar para a astrologia e se aprofundar. Quando ela olhar para a astrologia, ela vai, da mesma forma que ela olha para o espelho, falar, eu sou isso. E ela não vai além. Então, aquilo não se torna transparente. Aquilo se torna um retrato daquilo que ela é, enquanto a situação que ela se encontra presa. Então, a ideia é que a gente, de um estado de dualidade, que é o estar na Terra, nos coloca,
atinjamos cada vez mais um estado de coerência, que passa por diversos graus. Para muitas vezes, para a gente, o Sol ainda está aqui. Até compreender que a luz do Sol física não é nada, enquanto a luz do Sol não física, não visível, e alcançar a dinâmica solar no coração, perceber que o Sol habita o coração, e de fato, né? O coração está ligado a Leão, que é regido pelo Sol. Mas até que a gente, de fato, entre em relação com o coração, e não com a luz aparente, vai muito trabalho da nossa parte. E todo esse trabalho diz respeito a tentar enxergar além das aparências. Olhar para esse monolito e admitir a possibilidade de haver algo atrás dele que possa ser contactado, conectado, criar um relacionamento. E, de repente, algo pode acontecer. Ou não, né, Ana? Se aconteceu, ótimo. Ganho a chance de me tornar mais coerente. Se não aconteceu... Quando não acontece, é porque também é uma coisa que acontece. Ou o que é? O não acontecimento é um acontecimento. Às vezes não chegou a hora, né? Se quer porque quer, às vezes está muito virgem. Se permitiu ou não, você integra a polaridade oposta de peixes. E essa oscilação virgem-peixes tem algo muito saudável no trânsito entre dois mundos, né? Então, até então, a gente analisou esse termo astrologia e a gente percebeu que, de um lado, ele se diz respeito a astros, planetas, né? E, por outro lado, a astrologia se refere aqui, nesse prefixo, à luz. E foi aqui que paramos no nosso último encontro, quando também a luz de astro pode ser vista de dois pontos de vista, né? Tanto uma luz exotericamente vista, aí que simplesmente ela vai ser a luz dos planetas, como esotericamente vista. E ela se torna uma luz não visível, mas uma luz oculta, que permite que a luz visível seja. Então, estar nesses dois lados é muito interessante para o nosso tema natal começar a passar por um processo de transparência e ele se tornar algo funcional, né? Então, o estudante de astrologia estuda o quê? Que os astros simbolizam a semelhança de luzes de consciência. Símbolos de luzes de consciência. Que consciência? Na astrologia, pelo menos, podemos olhar para dois níveis de consciência. Que níveis seriam esses? Existe um nível de consciência planetário. Já é alguma coisa. A gente vê os planetas, compreende os planetas, né? Ó, que planeta é esse aqui? Saturno, né? Está dando a forma. Olha onde está o centro desse outro planeta. O Sol, bem nessa região criadora. Não é maravilhoso? Então é interessante que a gente tenha uma consciência planetária. Mas além da consciência planetária, existe uma outra, que é uma consciência zodiacal. Hoje, quando eu olho para a astrologia, a minha compreensão busca respostas simbólicas mais em cima dos planetas ou do campo zodiacal no qual os planetas estão imersos. Porque os planetas, eles são portadores de luz. Que o campo zodiacal é um portador de uma qualidade informacional como que de uma luz invisível. E nessa ilustração é muito interessante como o campo zodiacal está mais na altura do coração, enquanto o campo planetário está mais na região da criação. Então são pequenas associações que a gente pode ir desenhando dentro da nossa compreensão. Então, quais são essas duas conotações na palavra luz? Como eu disse agora, uma é a luz que torna a percepção visual possível àqueles que estão encarnados. É a luz que, quando eu falo luz, eu tenho certeza que todo mundo entende a mesma coisa. A luz é um poder criativo, um atributo de todas as coisas manifestas, que possuem o potencial criativo ou de manifestação.
Sim. Essa luz que a gente se fala muito, né? Essa luz planetária, essa luz da consciência, a gente tem uma visão de luz como uma coisa material, mas essa luz ela é suprafísica, né? Ela não é visível, não é material, né? Isso. É luz de consciência, né? Isso. Vamos dar mais um passo para ver como conseguir falar sobre isso sem parecer que a gente está ficando louco, porque não é algo elementar de falar. Às vezes quando a gente fala e acaba de falar, fala, putz, mas o que eu estou falando, né? Que esquisito. Vamos fazer algumas associações para ver se isso se torna um pouco mais vivo dentro de nós, né? Inclusive com algumas passagens que já nos foram dadas. Antes que essa luz que a gente conhece, né, que a gente vê no outro, possa ser, deve haver aquilo que vai criar essa luz visual, essa luz visível. E aquilo que cria, nós podemos, por enquanto, denominar como a luz da consciência. Em outras palavras, a luz que nós percebemos, veja bem, o que nós vemos é a polaridade negativa, a reflexão manifesta da consciência de atributo criativa positiva. Ela é a manifestação daquilo que nós não estamos vendo, que de fato é o aspecto positivo da luz, é o que faz com que a luz seja, ou o que permite que a luz possa ser. Então, o que nós encontramos no Gênesis? Logo no início, olha só, Deus disse, na verdade, Elohim, Deus é Eloá, Elohim é um plural, deuses disseram. É algo curioso quando a gente tenta se aproximar da dinâmica do monoteísmo, mas tem um plural aqui, mas não é isso que vem ao caso agora. Mas Deus disse, deixe que a luz seja, e a luz se manifestou. Vocês acham que há alguma diferença para alguém que cria dizer, faça-se a luz, ou dizer, deixe que a luz seja, quando a ordem é dada? Muitas vezes, nós usamos algumas palavras ou frases como sinônimas umas das outras. Mas esse discernimento da sutileza de como a informação é transmitida é muito importante para que a gente aprofunde dentro de nós mesmos uma certa qualidade de comunicação. Apurar essa qualidade de comunicação, na mesma medida, aprofunda a nossa capacidade e qualidade de compreensão. Então, esse exercício de prestar atenção, de vivificar a palavra, nós vamos estar continuamente insistindo e voltando. É imprescindível para aprofundarmos a compreensão do tecido astrológico. Porque da forma como falamos, também compreendemos. Por isso que algumas línguas mais poderosas são mais propícias à filosofia. Eles falam e compreendem uma estrutura de construção de pensamento de uma forma mais robusta, consistente, que às vezes para a gente é um pouco mais trabalhosa, inacessível. Então guarde sempre essa diferença, porque vocês vão ler textos que está escrito, faça-se a luz. E vocês vão ler também, mais ou menos comumente, deixe que a luz seja. Quando se diz deixe que a luz seja, a luz se manifestou. A atividade aí está no ato de permissão, de permitir. E ela já existia, né? Porque faça-se luz é como se ela ainda não existisse. Desde Isso. que ela seja para pressupor que ela já está lá. Isso. Talvez num estado e numa qualidade, nesse momento, inapreensível para a gente. Mas o fato é que se a gente deixa que algo seja, ela já estava lá de alguma forma. Mas, bom, se você traduzir essa relação de luz e manifestação com o signo de Leão e a casa 5, que é a casa dos filhos,
jogar essa mesma ideia para um filho que você cria, olha a diferença. Deixe que o seu filho seja. Olha que ponto que você toca hoje, Oswaldo. Porque as pessoas têm filhos para possuí-los e entendem que vão educá-los. Como se o ser estivesse lá ao seu dispor para você formatar algo que já vem de um lugar que você desconhece e que você simplesmente é fluxo para que ele seja. Você acredita, e muitas pessoas acreditam, que criam um outro ser quando elas têm uma relação sexual. As pessoas acreditam que vão gerar um outro ser quando têm uma relação sexual, ou seja, as pessoas acreditam que são elas que geram um outro ser. As pessoas estão, e me incluo, desconectadas da pergunta de, puxa, nessa relação que eu estabeleço com a minha força criativa, será que existe alguém disponível e interessado para dentro dessa estrutura que eu possuo de vida, que queira habitar e estar aqui? Ninguém está perguntando se do outro lado desse monolito existe alguém a quem ele pode servir. Se não, eu posso me servir dessa força para possuir e ter um outro ser? Quem procria assim não está preparado, eventualmente, para educar de uma forma construtiva, senão muito mortal, formatada. Ele educa para si mesmo. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Tanto que em alguns lugares se procria para que o filho possa tomar conta dos pais em uma data futura da vida. Porque, poxa, se eu não tiver filho, quem vai cuidar de mim quando eu estiver com mais idade? Ou quem vai herdar o que eu estou deixando? Ou quem vai herdar aquilo que eu tenho? Ou seja, você está preocupado com o que você tem ou com o que você está, mais do que o servir a um fluxo de vida. Não está na cara que se a Terra perpetua esse comportamento, existe uma consequência para isso? Seres que eventualmente vêm com missões e propósitos vão estar com muito mais dificuldade acessando essas missões e propósitos, por causa de um egoísmo, por causa de uma limitação de compreensão. Isso que você fala no paradigma de uma pedagogia moderna. Eu acredito que a pedagogia moderna queira justamente emancipar as pessoas dessa cegueira. A pedagogia curativa trabalha nessa linha? Outros termos que às vezes, por cegueira, nós não nos apercebemos, né? May the roses bloom up your cross. Possam as rosas florescerem na sua cruz. Não, olha aqui, a rosa vai florescer na sua cruz. Possam as rosas é uma permissão que você dá. Como observar qual é a nossa relação com uma sentença dessa natureza? Em algo muito mais simples, na forma como eu dou bom dia. Quando eu dou bom dia, eu dou desejando um bom dia e, portanto, não importa se a pessoa vai responder, ou se a pessoa não responder, eu falo, mal educado. Quem fala mal educado ou se incomoda que não recebeu um bom dia, não está dando um bom dia. Ele vendendo. Então, quando você fala bom dia, você está desejando que algo seja assim. Você não está desejando que você seja respondido. Você está solto disso. É impessoal e é do fundo do seu coração, né? Nessa outra série que eles falam sobre a questão da força, né? Esse Guerra nas Estrelas, onde ele fala de dois lados, um lado do bem e um lado do mal. E nos próximos encontros nós vamos estar desenvolvendo essa dinâmica do bem e do mal, para ter isso um pouco mais claro, senão a compreensão do que é um aspecto tenso vai ficar muito distante da nossa possibilidade. Mas veja a diferença. Might the force be with you. Que a força possa estar com você. Que a força esteja com você. Olha isso aqui. A força está conosco. Opa!
Percebe a diferença de movimento? E a sutileza da proximidade desses dois? A força está conosco, você se apropria de algo. Que a força possa estar com você. Você abre a parcela que lhe cabe de permissividade para que a outra pessoa seja e esteja dentro da possibilidade dela. É a mesma coisa que Deus te abençoe. Seria a força esteja com você. Por exemplo. Seria mais ou menos a mesma coisa. Isso. É a mesma coisa que Deus lhe pague. Qual é o contrário disso? Deus lhe pegue. Deus lhe pegue. O que Deus tem a ver com as suas dívidas? Né? Mas, puxa, possa Deus lhe pegar, né? As suas dívidas você que tem que pagar. A consciência de poder criativo, então, se estabeleceu. E a luz foi o primeiro gesto do ato criativo. Olha, nós estamos fazendo aqui um exercício que, concomitante ao que a gente está lendo, a gente tem que interiorizar duas casas, a casa 12 e a casa 1. A gente está trabalhando na divisão da casa 12 da casa 1. O Oswaldo disse bem que o caos é essa plenitude indiferenciada de tudo o que pode ser. Isso diz respeito a peixes, diz respeito à casa 12, diz respeito à nossa hierarquia. Nós somos a raça humana, nós estamos relacionados ao signo de peixes, dentro do pensamento e da filosofia Rosa Cruz. Então diz respeito a todo esse estado indiferenciado, potencial do que pode ser. É uma luz portada enquanto algo pleno, que talvez possa ser compreendida quando a gente habita o mundo dos espíritos virginais e esteja em nosso estado mais recolhido, talvez. As trevas se referem ao estado da vida ainda não formada. Quando eu falo que algo é trevoso, nessa linguagem, é como que a vida ainda não formada. Estamos na casa 12, indo para a casa 1. As trevas se comportam de forma muito diversa na casa 12 do que na casa 1. Para entender isso, Jacob Boehme estudou muito bem essa dinâmica comportamental do que é trevoso antes da manifestação e depois da manifestação. Depois da manifestação é o estado que nos encontramos e definimos coisas como o bem e o mal. E o mal, de fato, é bastante desconfortável. Mas antes da manifestação, essa relação entre trevas e luz tem uma qualidade bastante diferente na visão desse autor do que no mundo manifesto, ao ponto de trevas e luz estarem em um estado de equilíbrio e harmonia que nós desconhecemos. Aqui trevas e luz são inconciliáveis. Lá, antes, existe uma conversa interessante. E o curioso é que, para que nós sejamos aqui, é fundamental que dessas duas forças tenhamos uma pitada em algum grau de cada uma delas. Aparentemente, segundo Jacob Boehme, não é possível nascer como um produto pleno daquilo que é bom. Não é possível nascer enquanto um produto pleno daquilo que é trevoso, senão como resultado de uma combinação dessas qualidades. Isso é interessante para a gente redimensionar o mal aqui no nosso plano e compreendê-lo como oportunidade, como uma tensão necessária, como atrito para a consciência, porque ele tem sua função. Então a casa 12, né? No princípio, a terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo. Olhem para esse abismo como a própria possibilidade de ser, a própria queda como a possibilidade de adentrar esse reino que a gente se encontra, sair da casa 12 e entrar na casa 1.
e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Um signo aquoso também, né? O que eu tenho a ver com isso? Cada um precisa, num momento desse, ter dentro de si a qualidade da sua própria casa 12. Qual é o signo que está dentro da sua casa 12? Onde está o regente do signo que é o representante da sua casa 12? Existem planetas dentro da sua casa 12? Esse é o quinhão de indiferenciação que você é convidado a organizar na vida presente. É um convite. O karma não é uma condenação. E o Gita fala muito bem quando ele expõe. O karma é uma porção do destino que escolhemos para cumprir na vida e existência presente. Você não é condenado àquilo, você escolhe aquilo. Você coopera com aquelas forças. Então, não rejeitar a casa 12, mas compreender a importância dela e exercitá-las, é um princípio de vitalização fundamental, porque talvez seja ela que dê sentido para a nossa própria vida. Diagnosticar a casa 12 é colocar luz na escuridão, é iluminar regiões desconfortáveis, é entrar em relação com esse estado indiferenciado pré-criação. Por isso que, mesmo que não tenhamos planetas, num ponto do mapa que se chama 0 áreas, entre Peixes e Áries, essa é uma região muito importante onde quer que ela se encontre no nosso mapa. Ela é uma região de princípio, é uma região onde podemos vislumbrar simbolicamente a dinâmica entre o indiferenciado e o convite à vida presente. É um primeiro lugar para dar um passo. Aonde está o 0 áreas no meu mapa? 0 áreas é o ponto que está unindo Peixes, plenitude indiferenciada, caos, com a manifestação. Áreas, esse é um ponto importante. Se eu tenho restrição lá, ou não estou trabalhando esse ponto, na mesma medida, eu me desvitalizo, porque eu não operacionalizo o plano maior. Nós temos um plano menor a nossa vida, mas essa vida está imersa num plano maior, que é a história da nossa própria raça, a raça humana. Ricardo, é interessante que ali é Gênesis 1, versículo 2, né? Dá 12? Dá o zodíaco todo, né? O que você ia falar? Parece precisamente isso. É o Sol na casa 12. É o princípio criativo na casa 12. Só que não é esse Sol visível, senão o Sol invisível que impulsiona tudo. Por mais que o Sol seja maravilhoso, ele ainda porta luz. A questão é o Sol subjacente a essa luz que é portada pelo Sol, que já é maravilhoso porque irradia a partir de si, portanto se sacrifica incondicionalmente. Mas existe mais. Por trás do... Por trás do Filho há a promessa do Pai. E o Filho deixou isso claro para a gente. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Por que me chamas de bom? Eu não sou bom, só o Pai é bom. A luz invisível talvez esteja além da possibilidade do nosso órgão da visão. A gente precisa desenvolver alguma outra qualidade de órgão para, nas palavras e nos ensinamentos que o Cristo nos deixa, poder alcançar qual é a possibilidade desse outro ser que ele chama de Pai. Isso seria a consciência? A consciência é uma ferramenta desse outro órgão. Não é a própria luz da consciência. A consciência é como se fosse um martelo, uma ferramenta, né? Existem estados de possibilidades. Eu falo não consciência de vigília. Sim, sim. É que a gente aqui, no estado que a gente se encontra, a gente acha que ser consciente é o que haveria de mais pleno, né?
Mas eu acho que a gente precisa estar aberto para estados de ser que transcendem o máximo que a gente consegue conceber aqui. Mas você acha que, tentando pensar na consciência nesse estado de ser, Então, sim. o ser não seria consciência? Dá para ser sem consciência nesse nível? Se esse ser estiver plenamente imerso no amor, sim. É que a consciência, ela trabalha muito com essa dinâmica virginiana do discernimento. E existe um caminho, uma linha tênue de perder-se quando você é muito consciente. Mas se você pensar em Netuno como a oitava de Mercúrio, ou Sagitário ao invés de Gêmeos... Não, se você estiver falando da consciência de natureza netuniana, é disso que eu estou falando. Mas é algo que está além da possibilidade das palavras alcançarem. Então a gente pode ter a falsa impressão de estar explicando algo, mas é uma armadilha. Porque a gente está adentrando o terreno do inexplicável. Você acha algum lado que seria contato místico, você não teria como falar sobre isso, só depois que você entra no Captadores e vai racionalizar que você consegue falar sobre aquilo, mas que primeiro foi um contato direto, Isso. é uma consciência não explicável. Isso. E depois você pode até trazer muito esforço para a consciência Isso. e racionalizar o assunto. Isso. Antes disso, ter... Aparentemente, nesse plano de manifestação, a gente só consegue assim. Se a cabeça do dragão estiver na casa 12, então você é convidada, com uma veemência maior, a se dedicar a olhar para essa casa e elaborá-la com mais diligência. É um convite. Isso é um convite a dissolver algo. Aí você precisa ver a natureza do signo que está lá. Mas é um convite a algum tipo de dissolução. É uma dissolução diferente da casa 8, que também é uma dissolução. A dissolução da casa 8 é uma dissolução mais arrancada de você. É mais a força. Ao ponto de, como a gente estava estudando na quinta, né, Esther? Sobre a pessoa que tem o regente do ascendente na casa 8. Percebe? O regente do ascendente na casa 8 é quase que um convite à dissolução da personalidade. O convite da dissolução da casa 12 tem uma natureza diferente da dissolução da casa 8, porque é uma dissolução participativa e impessoal. É um integrar o grande corpo da nossa raça. É cumprir com o propósito maior, com o propósito divino. É desapegar-se completamente. É um serviço gigante. Tanto que você vê que o nó do sul está na 6. Ela já precisa ter servido muito. Na 6, para poder ter podido nascer com o nó do norte na 12. Senão ela não consegue. Está claro ou tem a impressão que eu estou te enrolando? Porque eu sou... eu tenho esse jeito de falar, eu vou enrolando. Ela falou cabeça do dragão na 12. Eu entendi bem, né? Tá. Touro? Opa, então, olha, o eixo nodal em Touro e Escorpião, olha, isso é muito desafiador. Porque veja bem, veja o que você fez quando você me dá que é Touro e Escorpião. Você trouxe essa outra dinâmica de dissolução que eu te apontei, que é a dissolução de Escorpião na casa 8. Você está mesclando a dissolução da casa 2 na direção da 8 com a dissolução da casa 6 na casa 12. Então não vai ser tão confortável. A sensação de que algo lhe está sendo arrancado talvez esteja presente, salvo você esteja num estado de comunhão, né, e leveza, fora do comum. Fala, Oswaldo, você vai falar? Melhor não. Se eu falar, a coisa dá bronca em mim. Dá bronca? Então vamos dar uma olhada do que possa ser essas trevas, ou como a gente pode olhar para essas trevas no estado atual que a gente se encontra. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas. E anda nas trevas. E não sabe para onde vai.
porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha essa frase, olha essa frase, que coisa especial. Você consegue imaginar uma luz piscando e lhe deixar cego? Mas uma treva lhe cegando é muito diferente da cegueira daquela luz que Paulo encontra em Damasco. As trevas lhe cegaram os olhos. Qual é a casa que está relacionada aos irmãos? A casa 3 do mapa, ela tem uma relação com a dinâmica dos irmãos. A casa 11, claro, tem essa relação com a dinâmica dos irmãos dentro de uma fraternidade. Dos irmãos daquele que já conseguiu um desapego da natureza humana, de compreender que a sua família não é aquela que nasce do seu próprio sêmen, do seu próprio óvulo, senão daquele que nasce enquanto forma humana no planeta Terra. Mas enquanto a gente não chega lá, precisamos olhar para a dinâmica do irmão na casa 3. A dinâmica do irmão na casa 3 diz respeito também à dinâmica da qualidade do nosso olhar e da nossa percepção. Porque se eu odeio ao meu irmão, a minha percepção, a minha visão é retirada. Odiar é uma forma de ser cego para a luz maior. Essa relação que eu tenho com o meu irmão é ditada e mostrada pela casa 3. A forma como eu me comunico também vai mostrar a qualidade do meu olhar e a profundidade dele. Fala, Oswaldo. Você ia falar. Se a gente tentasse pegar uma palavra... Senta mais longe da crise, então. Deixa eu falar. Se a gente tentasse suavizar um pouco, né? Em vez de falar odeia mais, por exemplo, eu não vou com a cara dele, ou não empatizo com aquele irmão, né? Por que eu estou comentando isso? Porque eu acho que é bem onde a gente se enquadra, né, nos tempos atuais, né? Então, se a gente pelo menos tenta interagir minimamente com o que se chama de sei lá, talvez de um comportamento aquariano, no mínimo a gente aceitaria o outro como ele é, né? Se não o amasse, pelo menos tentaria estabelecer um nível de empatia, né? Que seria uma coisa, acho que básica para a gente tentar ter, sei lá, perscrutar um pouquinho essa luz invisível que você comentou, né? Sim. E parece que a gente não consegue fazer isso minimamente, né? Claro. Agora, odiar aqui está simbolizando todo esse espectro que você dissecou com mais propriedade. Por menor que seja, o ódio aqui está representando um desacordo entre você e o seu irmão. Aquele filme Ensaio sobre a Cegueira. Por que aquela mulher não fica cega? Porque a qualidade do caráter, a qualidade do olhar que ela tem para com o outro na obra Ensaio sobre a Cegueira, está além da cegueira. A importância que ela tem, o valor que ela dá ao irmão, já é uma qualidade de casa 11. E se você já está cultivando qualidades de casa 11, em algum grau, a sua visão já é permitido ver algumas outras coisas. Então, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vem por acréscimo. Faz a lição de casa, vai fazer lição, e as coisas vão acontecendo. É interessante, acho bom, que Gêmeos, já que você está reclamando que eu não falo nada... Não é que você se mexeu, eu sei que você queria falar. Gêmeos rege os braços, né? E essa relação primordial com a irmandade. E o anônimo, no tarô, ele diz que o tamanho do nosso braço é proporcional ao desejo que eu tenho de abraçar meu irmão. Então, o tamanho do braço está ligado à nossa capacidade de amar, de acolher o outro. Se o cara não tem o braço... Opa, essa é a pergunta sem resposta. É essa que a gente quer. E se o cara não tem o braço? É?
Não interessa, interessa como eu me sinto quando eu vejo o cara que não tem o braço. Como é o meu amor por esse ser. Porque é esse nosso amor que vai dar a possibilidade dele poder ser. E é esse amor, às vezes, que a gente não percebe. Ele falta na gente. Às vezes a gente usa quem tem menos para se sentir tendo mais. Enquanto a gente criar o nosso... Tem aquela coisa da comparação, né? Que é terrível essa coisa da comparação. É. Enquanto a gente viver na dinâmica do melhor ou pior e não na dinâmica do diferente, a gente vai, sem querer, contrariar a lei do amor. E não perceber que se ele não tem o braço, você pode usar o seu para ajudá-lo de alguma forma. Ou como eu posso servi-lo? Fala. Narciso fala que ele só ama aquilo que é espelho. E aí isso faz a gente pensar que como a cada vez está sendo regida aí por Gêmeos, eu só vou amar assim. Eu só vou amar aquilo que se parece comigo, né? Que é aquele amor aqui de ideias. Então essa casa 3 ela ainda está um pouco atrasada, né? Eu só é que nem aqui na fraternidade. Eu amo estatística aqui. Porque é muito mais simples. Então você vê. Agora nós vemos em parte, né? A gente vê em parte como por espelho. Enquanto a gente estiver vendo em parte como por espelho, a gente não desenvolveu a dinâmica de relação amorosa com o irmão. Mas então, veremos face a face. Porque Aquário também tem essa dinâmica de reflexo um sobre o outro. Também fala de irmão, mas fala de uma estrutura mais alargada, né, do que dessa dinâmica de irmão-família. É menos narcísica do que Gêmeos. Acho bom a gente observa uma aproximação dela de Aquário. Cada vez mais nós somos chamados, convidados a conviver com a diferença. Todo tipo de atitude. As coisas tendem cada vez mais a sair do padrão. Porque o padrão é uma bitola, só isso. É o que eu percebo também. Eu tenho percebido assim. E é desafiador, porque às vezes você vê algumas coisas que você fala: o que aconteceu? Não era assim, o que é isso? Você vê uma ervilha de sutiã, por exemplo, você... E é o que mais se tem visto, né? Então, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Não vale a pena lembrar desse amor em relação à divina essência, né? Não sei se isso é óbvio, né, no que vocês estão falando, porque eu posso, amando a divina essência, nesse nível mais profundo, num nível mais superficial, aparentemente eu estaria refutando uma série de manifestações não autênticas, né? Sim. Então essa refutação mais superficial é um amor muito maior do que eu achar que eu estou acolhendo tudo, né? Então, O que me permite amar o sem braço, porque ele não tem braço e a gente sabe por quê. É justamente a percepção da nossa parte da divina essência que habita esse ser. Agora, precisamos ser cuidadosos quando a gente fala que eu amo e amar o outro, porque isso ainda é estado primitivo, porque nós estamos conjugando o verbo amor. Enquanto nós estivermos conjugando o verbo amor e amando o outro, a gente está longe de estar no amor. Amar, conjugando o verbo, é um passo para alcançar o amor enquanto substantivo. Amor como substantivo é substância. É como se fosse um outro mundo que pudesse ser habitado por nós. Enquanto eu estou amando, eu amo, tu amas, ele ama, eu estou treinando para habitar o mundo da substância amor. Conjugar o verbo amor está muito aquém da ideia de amor. É um treino. Está claro isso? A gente está fazendo pré-primário no amor. Isso. Conjugar o amor é: ó, eu te amo, tchau. Eu te amo. É muito normal, né? Todo mundo acha que isso é amor. Estamos treinando. Então, para terminar, levar essa frase até nosso próximo encontro. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E vós sabeis
que nenhum assassino tem a vida eterna permanecendo nele. Versículo 11. Que loucura, né? Que loucura. Depois que você analisa o rompante de ódio que você teve, você se analisa com toda a sinceridade possível, você vê que naquele momento você cometeu um suicídio, você estragou um monte de coisa em você. Você perdeu, é como se você tivesse rompido algumas artérias da sua alma. Realmente, quando você reflete sobre o que você fez, é esfacelante, né? Fascinante, devastador. Muito bom. Ninguém há oração?